Agosto de 1962. Selva amazônica, Brasil. O rugido de um caça da Força Aérea Brasileira cortava o céu nublado, enquanto o jovem tenente Arnaldo Ribeiro, 29 anos, retornava de um exercício de treinamento. Pouco depois, o rádio ficou em silêncio e o avião desapareceu no meio da floresta. A base aérea de Manaus fervia de atividade naquela manhã úmida de agosto. O ar espesso carregava o cheiro da chuva iminente, misturado ao combustível de aviação e ao óleo quente dos motores. Mecânicos ajustavam os últimos detalhes nos caças F-80 Shooting Star, enquanto pilotos revisavam suas rotas de voo nos mapas desbotados pregados nas paredes do hangar. Arnaldo Ribeiro caminhava em direção à sua aeronave com passos firmes, o capacete de couro na mão esquerda. Seus olhos castanhos refletiam a confiança de quem havia acumulado mais de 800 horas de voo em apenas 3 anos de carreira militar. Natural de São Paulo, havia se transferido para a Amazônia no início de 1961, fascinado pela imensidão verde que se estendia além do horizonte. "Cuidado com as nuvens hoje, Arnaldo!" gritou o sargento Benedito Santos por cima do ruído dos motores. O pessoal da meteorologia disse que vem tempestade. O tenente acenou com a cabeça, ajustando o macacão de voo. Helena, sua esposa, havia ligado na noite anterior da capital paulista, onde cuidava da mãe doente. "Volte logo para casa", havia sussurrado no telefone, a voz carregada de saudade. "Carlos disse que conseguiu aquele emprego na fábrica. Quando você voltar, vamos ter tanto para conversar." Às 9h15, Arnaldo iniciou os procedimentos de decolagem. O F-80 respondeu aos comandos com precisão, elevando-se sobre as copas das árvores que se estendiam como um mar verde infinito. O exercício seria simples: voar até o ponto de controle Delta 7, localizado a 180 quilômetros ao norte da base, e retornar seguindo uma rota alternativa para simular uma missão de reconhecimento. A última comunicação chegou às 10h42. "Torre, aqui, Gavião 2, passando sobre o ponto Delta 7. Tempo bom, visibilidade reduzida por nuvens baixas, iniciando o retorno pela rota B6. A voz de Arnaldo soava calma, profissional. Do outro lado do rádio, o controlador Francisco Moraes anotou a posição no mapa e respondeu: "Gavião 2, Roger. Esperamos você em 40 minutos. Bom voo." Foram as últimas palavras que alguém ouviu do tenente Arnaldo Ribeiro. Às 11h30, quando deveria ter aparecido no horizonte da base, apenas o vazio ocupava o céu amazônico. O major Paulo Figueiredo, comandante das operações, franziu a testa e pegou o microfone. "Gavião 2, responda. Qual sua posição?" Silêncio. "Arnaldo, está me escutando? Responda, por favor." O rádio crepitou com estática, mas nenhuma voz humana emergiu das ondas. A floresta havia engolido um dos mais promissores pilotos da FAB, junto com sua máquina de guerra de 6 toneladas, como se nunca tivessem existido. Que segredos a floresta amazônica guarda em seu coração impenetrável? Essa pergunta atormentou centenas de pessoas por 4 décadas, mas nunca de forma tão intensa quanto nas primeiras semanas após o desaparecimento do tenente Arnaldo Ribeiro. Em menos de 1 hora após o primeiro alerta, 3 helicópteros da FAB sobrevoavam a última rota conhecida da aeronave desaparecida. O major Paulo Figueiredo coordenava as operações do helicóptero principal, seus olhos percorrendo cada metro quadrado da copa das árvores em busca de qualquer sinal de destroços ou fumaça. "É como procurar uma agulha num palheiro do tamanho de um país", murmurou para o copiloto, capitão Reinaldo Torres. "Se ele caiu na floresta densa, pode levar meses para encontrarmos." As primeiras 72 horas foram cruciais. Equipes de resgate percorreram rios e trilhas abertas por seringueiros, enquanto aviões de reconhecimento vasculhavam a região em padrões de busca sistemática. Comunidades ribeirinhas foram alertadas e promessas de recompensa se espalharam pelas vilas mais remotas. Helena Ribeiro recebeu a notícia por telefone, em São Paulo, enquanto preparava o almoço. A colher de madeira escapou de sua mão e bateu no chão de tábuas da cozinha, com um som seco que ecoou pela casa silenciosa. "Como assim desapareceu?" Sua voz tremeu. "Ele não pode simplesmente desaparecer, Major. Onde estão procurando? Ele pode estar ferido, esperando por socorro."
Dona Helena, compreendo sua angústia. Temos nossas melhores equipes na região. Vamos encontrá-lo. Mas conforme os dias se transformavam em semanas, a esperança começava a dar lugar a uma angústia mais profunda. Carlos Ribeiro, irmão mais novo de Arnaldo, abandonou o emprego na fábrica e viajou para Manaus, determinado a participar das buscas. Meu irmão não desistiria de mim, disse aos oficiais da base, os olhos injetados de sangue pela falta de sono. Eu não vou desistir dele. Carlos passou 2 meses na Amazônia, acompanhando equipes de busca, conversando com caboclos e seringueiros, oferecendo sua própria poupança como recompensa por qualquer informação. Conhecia Arnaldo melhor que qualquer um. Sabia que o irmão era cauteloso demais para correr riscos desnecessários, experiente demais para cometer erros básicos. As teorias se multiplicaram como a vegetação amazônica. Alguns suspeitavam de problemas mecânicos súbitos. Outros imaginavam que Arnaldo havia sido forçado a pousar em alguma clareira remota e estava sobrevivendo na floresta, esperando por resgate. Havia até quem sussurrasse sobre a possibilidade de ele ter sido capturado por grupos indígenas ainda não contactados. Dona Francisca Aguiar, proprietária da pensão onde Carlos se hospedou, viu o jovem definhar dia após dia. Ele saía antes do amanhecer e voltava depois da meia-noite, sempre com as roupas rasgadas pelos espinhos e o rosto queimado pelo sol. Perguntava para qualquer pessoa que cruzasse seu caminho: "Você viu um avião? Ouviu barulho de motor? Viu fumaça?" A imprensa acompanhou o caso durante as primeiras semanas. Jornais do Rio de Janeiro e São Paulo estamparam manchetes como "Piloto da FAB some na Amazônia" e "Mistério nos céus. Onde está o Tenente Ribeiro?" Mas, gradualmente, outras notícias ocuparam as primeiras páginas. O mundo continuou girando, mesmo que para Helena e Carlos o tempo tivesse parado em agosto de 1962. O Major Figueiredo encerrou oficialmente as buscas ativas após 3 meses de operações. Os custos haviam se tornado insustentáveis e não havia sequer um fragmento de evidência que indicasse a localização da aeronave. O relatório final ocupou apenas 6 páginas datilografadas, concluindo que o F-80 havia sofrido uma falha catastrófica não determinada sobre região de floresta densa e inacessível. Helena retornou à rotina em São Paulo, mas nunca mais foi a mesma pessoa. Guardou o uniforme de Arnaldo no guarda-roupa, intocado, como se ele pudesse voltar a qualquer momento e vesti-lo novamente. Carlos conseguiu um emprego numa oficina mecânica, mas seus colegas notaram que ele sempre olhava para o céu quando aviões passavam sobre a cidade. Ele vai voltar. Helena insistia para os vizinhos que vinham visitá-la. Arnaldo é forte, ele sabe se virar. Um dia ele vai bater na porta e contar tudo o que aconteceu. Mas os dias se transformaram em meses, os meses em anos, e a porta nunca se abriu. Em quantos segredos a Amazônia consegue permanecer em silêncio? A resposta chegaria apenas em 2003, quando a própria floresta decidiu entregar o que havia guardado por 4 décadas. João Mendes acordou naquela manhã de março com o barulho familiar dos macacos prego brigando nas árvores próximas à sua cabana. Aos 54 anos, o seringueiro passara a vida inteira extraindo látex das seringueiras nas profundezas da mata, seguindo trilhas que seu pai havia aberto décadas antes. Conhecia cada árvore centenária, cada igarapé, cada som que a floresta produzia durante suas mudanças sazonais. "Zé Carlos Manuel", gritou para os companheiros que dormiam nas redes próximas. "Vamos ver aquelas seringueiras do setor novo. Ontem vi que algumas já estão com a casca boa para o corte." Os 3 homens caminharam por uma trilha estreita, aberta há poucos meses por João, para alcançar árvores que ainda não haviam sido exploradas. A região ficava a cerca de 8 quilômetros do acampamento principal, numa área onde as árvores cresciam tão densas que a luz do sol mal conseguia atravessar a copa. Foi Manuel Silva, o mais jovem do grupo aos 31 anos, quem primeiro notou algo estranho entre os galhos, a cerca de 20 metros de altura. "João, olha ali em cima. Que diabo é aquilo?" João ergueu os olhos, protegendo-os com a mão. Entre os galhos entrelaçados de uma samalmeira gigantesca, algo metálico refletia a pouca luz que filtrava pela folhagem. A forma era angular, definitivamente não natural. "Parece pedaço de metal", murmurou Zé Carlos Ferreira,
ajustando os óculos embaçados pela umidade. Deve ser lixo que alguém jogou aí. Mas João Mendes havia vivido tempo suficiente na floresta para saber que nenhum lixo chegaria a 20 metros de altura por conta própria. Aproximou-se da base da árvore e, pela primeira vez, percebeu detalhes que haviam passado despercebidos durante tantos anos de caminhadas pela região. Galhos quebrados há muito tempo, agora cobertos por musgo e cipós. Marcas na terra, quase imperceptíveis, como se algo pesado tivesse impactado o solo décadas antes. E é mais surpreendente ainda, pedaços de metal enferrujado, espalhados numa área de 50 metros, tão cobertos por vegetação que pareciam parte da própria floresta. Meus amigos, disse João com a voz alterada, acho que encontramos algo que não deveria estar aqui. Manuel, mais ágil que os companheiros, escalou a samalmeira usando cipós como apoio. Conforme subia, os detalhes do objeto misterioso se tornavam mais nítidos. Não era apenas um pedaço de metal, era a fuselagem de um avião, parcialmente destruída, mas ainda reconhecível, presa entre os galhos como um pássaro gigante que havia decidido fazer ninho no alto da árvore. Meu Deus do céu! Gritou lá de cima. É um avião inteiro! João e Zé Carlos se entreolharam, o coração acelerado. Aviões não caíam silenciosamente na floresta todos os dias. Se havia uma aeronave perdida ali, significava que também poderia haver... Manuel, consegue ver se tem alguém lá dentro? João perguntou, embora já soubesse a resposta. O jovem aproximou-se da cabine, agora quase completamente tomada pela vegetação. Cipós e raízes haviam crescido através dos vidros quebrados, criando um casulo verde que protegia os restos mortais do piloto. Tem sim, João. Tem uma pessoa aqui. Ou melhor, tinha. Foi Manuel quem primeiro avistou, preso entre os destroços cobertos de musgo e cipós, o esqueleto ainda vestindo os restos de um macacão de voo da Força Aérea Brasileira. O capacete de couro, surpreendentemente preservado pela umidade constante, repousava ao lado do crânio. E numa placa de metal enferrujada, ainda era possível ler algumas letras. FAB. E números que o tempo havia tornado quase ilegíveis. Pessoal, a voz de Manuel desceu das alturas com um misto de reverência e medo. Acho que encontramos um herói perdido. João Mendes sabia que havia descoberto algo maior do que um simples acidente. Era um mistério de décadas, uma família que havia esperado por respostas, um país que havia perdido um de seus defensores. Com cuidado quase religioso, desceu o esqueleto e os objetos pessoais que pôde encontrar, sabendo que cada fragmento era uma pista preciosa para desvendar uma história que a floresta havia guardado em segredo por mais de 40 anos. A caminhada de volta ao acampamento foi feita em silêncio, os três homens carregando não apenas os restos mortais de um desconhecido, mas o peso de uma descoberta que mudaria suas vidas para sempre. Entre os destroços cobertos de vegetação, Manuel encontrou algo que fez seu coração acelerar. Uma pequena caixa de metal, protegida da umidade por décadas de formação natural de resina. Dentro dela, um diário de couro e algumas fotografias amareladas pelo tempo resistiram à ação da floresta. João Mendes segurou o diário com mãos trêmulas, sabendo que estava prestes a ouvir a voz de um homem morto há mais de 40 anos. As primeiras páginas estavam legíveis, escritas com letra firme e caligrafia cuidadosa. 15 de julho de 1962. Hoje Helena me ligou. Disse que a mãe está melhorando e que em breve poderá voltar para Manaus. Sinto tanto a falta dela. Esta floresta é linda, mas é solitária sem ela por perto. Carlos conseguiu o emprego na fábrica, como esperava. Quando eu sair da FAB, talvez possamos trabalhar juntos em São Paulo. As páginas seguintes revelavam os pensamentos íntimos de um jovem piloto apaixonado pela esposa e dedicado à família. Arnaldo escrevia sobre seus voos de treinamento, sobre a beleza avassaladora da Amazônia vista do alto, sobre os planos que fazia para o futuro. 3 de agosto de 1962. O Major Figueiredo disse que posso tirar licença no mês que vem. Vou surpreender Helena, aparecer em São Paulo sem avisar. Talvez seja a hora de conversarmos sobre ter filhos. Ela sempre quis uma menina. Eu sonho com um menino que tenha os olhos dela. A última entrada datava de 14 de agosto de 1962, um dia antes do desaparecimento.
Amanhã será um voo de rotina, mas algo me inquieta. Ontem à noite sonhei com meu pai, que morreu quando eu tinha 12 anos. No sonho, ele me dizia para ter cuidado com as árvores altas. Acordei suando. Helena sempre diz que sou supersticioso demais. Talvez ela tenha razão. Entre as fotografias, João encontrou uma que o fez engolir em seco. Arnaldo e Helena abraçados em frente à Igreja da Sé, em São Paulo, no dia do casamento. No verso, uma mensagem escrita com letra feminina. Para meu aviador do coração, te espero sempre. Helena, dezembro 1960. Quando as autoridades chegaram ao local, 3 dias depois, trouxeram consigo o Major Eduardo Castilho, que havia assumido o comando da base após a aposentadoria de Paulo Figueiredo. Castilho havia sido amigo pessoal de Arnaldo e participara das buscas originais em 1962. Sempre soube que ele estava por aqui, murmurou o major, observando os destroços presos entre as árvores. Arnaldo era bom demais para cometer erros de pilotagem. Deve ter havido uma pane mecânica que o forçou a tentar um pouso de emergência. A análise técnica dos destroços confirmou a teoria. O motor do F-80 apresentava sinais de falha catastrófica. Uma pane que teria dado ao piloto apenas alguns segundos para reagir. Arnaldo havia conseguido manter controle suficiente da aeronave para evitar uma queda livre, mas a densidade da floresta tornou impossível qualquer tentativa de pouso seguro. Ele morreu tentando salvar o avião, concluiu o investigador tenente-coronel Marcos Braga. Os destroços mostram que ele manteve controle até o último segundo. Foi um piloto até o fim. A notícia do descobrimento se espalhou rapidamente pelos meios de comunicação. Helena Ribeiro, agora com 68 anos e morando numa casa simples em Santo André, recebeu a ligação da FAB numa tarde de março. Senhora Helena, aqui é o Major Castilho, da Base Aérea de Manaus. Temos novidades sobre seu marido. Helena sentou-se na cadeira da cozinha, a mesma onde havia recebido a primeira notícia do desaparecimento, 41 anos antes. Suas mãos, agora marcadas pela idade, tremeram ao segurar o telefone. Encontraram o Arnaldo? Sim, senhora. Encontramos. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Depois, Helena começou a chorar. Não de desespero, mas de alívio. Finalmente, após mais de 4 décadas de incerteza, ela sabia o que havia acontecido com o homem que amara. Carlos Ribeiro, agora proprietário de uma oficina mecânica próspera, viajou para Manaus para acompanhar o traslado dos restos mortais do irmão. Quando viu o diário e as fotografias encontradas na aeronave, sua voz embargou. Ele sempre escrevia tudo. Desde criança, anotava seus pensamentos num caderninho. Mamãe dizia que ele seria escritor, não piloto. O funeral de Arnaldo Ribeiro aconteceu numa manhã ensolarada de abril de 2003, no Cemitério da Paz, em São Paulo. Helena, vestindo o mesmo vestido preto que havia guardado desde 1962, colocou uma rosa branca sobre o caixão. Agora você está em casa, sussurrou. Desculpa a demora para te buscar. João Mendes, Manuel Silva e Zé Carlos Ferreira foram convidados de honra na cerimônia. Os 3 seringueiros, desconfortáveis internos emprestados, ficaram de pé ao lado da família, unidos por uma descoberta que havia mudado suas vidas. A floresta guardou ele para nós, João disse para Helena após a cerimônia. Quando chegou a hora certa, ela mesma nos mostrou onde ele estava. Capítulo 5. O eco dos perdidos. A história do tenente Arnaldo Ribeiro poderia ter terminado ali, no cemitério paulistano, com as últimas pás de terra cobrindo o caixão que chegara com mais de 4 décadas de atraso. Mas algumas descobertas têm o poder de abrir portas que há muito tempo permaneciam fechadas. 2 meses após o funeral, professora Márcia Oliveira, historiadora da Universidade de São Paulo, especializada em aviação militar, recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz feminina idosa se identificou como Dona Eulália Monteiro, viúva de um ex-mecânico da Base Aérea de Manaus. Professora, vi na televisão a história daquele piloto que foi encontrado na árvore. Meu marido, Sebastião Monteiro, trabalhou na manutenção dos aviões naquela época. Antes de morrer, no ano passado, ele me contou algo que nunca havia dito para ninguém. Márcia sentiu o sangue acelerar.
Casos como o de Arnaldo Ribeiro frequentemente revelavam detalhes ocultos anos depois, quando pessoas que haviam guardado segredos por décadas finalmente decidiam falar. O que seu marido lhe disse, Dona Eulália? No dia anterior ao desaparecimento do tenente Ribeiro, Sebastião encontrou uma rachadura microscópica numa peça do motor do F-80. Era tão pequena que quase passou despercebida. Ele anotou no relatório de manutenção e recomendou substituição da peça antes do próximo voo. A professora engoliu em seco. E o que aconteceu com essa recomendação? O supervisor, um tal de Sargento Bolívar Cunha, disse que a peça não tinha problema, que era apenas um risco superficial. Mandou o Sebastião riscar a anotação do relatório. Disse que não havia peças de reposição disponíveis e que o voo não podia ser cancelado por causa de preciosismo excessivo. A revelação de Dona Eulália levou Márcia Oliveira a uma investigação que duraria 6 meses. Nos arquivos da FAB, ela encontrou os relatórios de manutenção originais do F-80, pilotado por Arnaldo. Na página referente ao dia 14 de agosto de 1962, havia uma anotação riscada com tinta azul, mas ainda parcialmente legível, rachadura detectada na peça 7A do sistema de combustão. Recomenda-se substituição antes do próximo voo. Sargento S. Monteiro. Abaixo da anotação riscada, uma outra letra havia escrito: peça inspecionada. Não há problema para voo. Sargento B. Cunha. O sargento Bolívar Cunha havia morrido em 1987, levando consigo o peso de uma decisão que custara a vida de um jovem piloto. Mas a professora Márcia descobriu que ele não havia sido o único a tomar decisões questionáveis naquela base. Entrevistando ex-funcionários da base aérea de Manaus, ela descobriu um padrão perturbador: pressão constante para manter os aviões no ar, mesmo quando a segurança estava comprometida. A FAB enfrentava cortes orçamentários severos na década de 1960, e peças de reposição eram tratadas como artigos de luxo. Cabo Antônio Freitas, mecânico aposentado que havia trabalhado ao lado de Sebastião Monteiro, confirmou as suspeitas da professora numa entrevista gravada. Todos sabiam que os aviões estavam voando no limite, mas ninguém queria ser o responsável por cancelar missões. O Cunha era um cara ambicioso, queria subir na carreira, achava que, sendo mais flexível com a manutenção, impressionaria os superiores. A revelação chegou aos jornais em setembro de 2003, gerando manchetes como "Negligência causou morte de piloto em 1962" e "FAB reconhece falhas na manutenção de aeronaves". O impacto foi devastador para a imagem da Força Aérea, mas também trouxe mudanças importantes nos protocolos de segurança. Helena Ribeiro, ao saber da verdade, não demonstrou raiva. Aos 69 anos, havia aprendido que o ódio era um peso desnecessário para carregar. Arnaldo não iria querer que eu gastasse o resto da minha vida com raiva de homens que já morreram, disse para Márcia Oliveira durante uma entrevista. Ele iria querer que isso servisse para que outros pilotos não passassem pela mesma coisa. Carlos Ribeiro teve uma reação diferente. Moveu uma ação judicial contra a FAB, não por dinheiro, mas por reconhecimento oficial da negligência que custara a vida de seu irmão. O processo durou 3 anos, mas em 2006, a Força Aérea emitiu uma nota oficial reconhecendo falhas nos procedimentos de manutenção que contribuíram para o acidente fatal do tenente Arnaldo Ribeiro. João Mendes, o seringueiro que havia encontrado os destroços, acompanhou toda a repercussão do caso pelos jornais que chegavam à cidade mais próxima de seu acampamento. Certo dia, escreveu uma carta para Helena Ribeiro. Senhora Helena, sou o homem que encontrou seu marido na árvore. Queria que a senhora soubesse que a floresta cuidou bem dele durante todos esses anos. Ele estava em paz quando o encontramos, protegido pelas folhas e pelos galhos como se fosse um filho da mata. Acho que o senhor Arnaldo não sofreu. A floresta é sábia e cuida dos seus. A carta chegou às mãos de Helena numa tarde de dezembro, mesmo mês em que havia se casado com Arnaldo 46 anos antes. Ela a leu sentada na varanda de sua casa, observando aviões que cortavam o céu paulistano em direção ao aeroporto de Congonhas. Pela primeira vez, em mais de 4 décadas, Helena sorriu ao ver uma aeronave voar, não com tristeza ou medo, mas com a tranquilidade de quem finalmente havia encontrado paz. Obrigada, meu amor,
sussurrou para o céu, por ter sido corajoso até o fim, por ter tentado voltar para casa. O caso do tenente Arnaldo Ribeiro tornou-se um marco na história da aviação militar brasileira, lembrando gerações futuras de que por trás de cada aeronave há pessoas reais, com sonhos reais, que merecem retornar em segurança para suas famílias. E na Amazônia, numa clareira onde antes crescia uma samalmeira gigantesca, a FAB plantou uma pequena placa de bronze, em memória do tenente Arnaldo Ribeiro, que entregou sua vida servindo ao Brasil. A floresta guardou seus sonhos por 41 anos. Hoje, seringueiros que passam pela região dizem que às vezes ainda ouvem o som distante de um motor de avião cortando o silêncio da mata. Talvez seja apenas o vento nas árvores. Ou talvez seja a lembrança eterna de um jovem piloto que nunca deixou de tentar chegar em casa.